Bom dia, amados. Avançar, prosseguir, esse é o tema do Senhor para a nossa vida hoje, amém? Se você avançar, se você prosseguir, não há chance alguma de você falhar. Crê no Senhor Jesus, essa é a tua parte, avançar e prosseguir. O milagre é com Ele. Você já passou por situações tão delicadas que você ficou paralisado? Tipo não ir para frente e nem para trás. Como um cavalo em frente ao mata-burro, me perdoe a comparação. Empacado, paralisado. Assim, queridos, muitos de nós ficamos sem ação diante de situações difíceis. Isso não é novo. É sobre isso que o Espírito Santo quer falar. Claro, não sobre ficar parado, mas como agir e não ficar paralisado. O exemplo disso é o que aconteceu com o povo de Israel em Êxodo 14. Moisés levou o povo seguindo a nuvem de Deus. Mas quando eles pararam diante do Mar Vermelho, eles começaram a reclamar com Moisés. Foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito. Será que não tinha lugar para a gente ser enterrado lá? Ou seja, nós saímos de lá para virmos morrer aqui. O mar diante de nós, montanha do outro, Faraó, nós estamos absolutamente acuados, exprimidos. Seria melhor ficar servindo aos egípcios, pelo menos estaríamos vivos. Diante da situação de ver o exército do Faraó chegando, o Mar Vermelho à sua frente, o povo ficou, guardem essa palavra, inerte, e começou a reclamar. Nesse momento, Deus, o amado, o Deus do impossível, exorta o povo e diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus, nesta manhã, a despeito de todas as coisas que estamos passando, de todas as coisas ainda que não estão se cumprindo ou acontecendo, temos às vezes até como primeiro, movimento, que não é movimento, mas é o susto, o temor, e a gente para. Isso é uma reação normal do ser humano. Mas a partir do momento que você é nascido de novo, lavado e remido no sangue de Jesus, você não pode mais ter uma reação normal, ou melhor, você até pode ter essa reação, mas não pode ficar parado nela. Não cabe mais para nós agirmos como a grande maioria agiria, ou como você agiria quando não conhecia, ou quando não tinha o Espírito Santo na tua vida. Ele te faz avançar, Ele te faz prosseguir. O Senhor diz que muitos de nós na revelação estão parados, tomados pelo susto, pelo pânico, pelas perdas muitas vezes materiais, emocionais. E aí nós somos tomados de medo. Nada disso é novidade. Quando você abre Êxodo 14, você vê no versículo 10, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Essa é a reação normal. E o mais incrível é que quando eles tiveram medo de morrer, eles começaram a reclamar. Isso também, infelizmente, é uma característica
Eu fico imaginando o inimigo rindo disso tudo, porque quando nós paramos e temos medo, quando nós temos medo e reclamamos, nós não avançamos. Nós não colocamos a nossa fé em ação. E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem essa manifestação de fé, sem marchar, como Deus vai operar o milagre? É disso que Ele quer falar. A inércia do povo dele. O que acontece é que o Senhor imediatamente diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor te dá hoje. Porque os egípcios que perseguem vocês hoje, nunca mais vos tornareis a ver. Porque o seu Deus pelejará por você. É lindo. É lindo. O que é bonito da Bíblia é que o que você passa hoje, tão novo para você, às vezes nem tão novo, mas você diz: de novo. Eu saí de uma situação parecida há alguns meses. Faz com que você aprenda que você serve e busca um Deus que é fiel. Que você precisa marchar. Vocês estão pensando que às vezes é fácil no meio às lutas? Você às vezes ora, pede a Deus, pede, não vê ainda o resultado, cansa, mas você precisa continuar crendo. Certa ocasião eu liguei para uma pessoa porque eu estava orando, um jovem, e eu disse para ele: você está bem? E ele agitado, triste pela espera de coisas que não aconteciam, já cansado. Ele disse para mim: sim, estou. Por quê? Falei: porque o Senhor tem uma revelação para você. Quando eu senti o tom de voz, eu disse assim: faz uma coisa, você ora, quando você estiver bem, você pode me ligar. Ele disse: não, pode falar. Eu falei: não desta forma. Porque o que eu tenho para dizer é uma coisa do Espírito Santo, e eu quero que você ouça com ouvidos, né? Prontos para agir, para que a revelação penetre, né? E você não se sinta condoído com isso. E depois ele me ligou, ele falou: pode falar. Eu disse: o Senhor disse para você, enquanto eu ouvia a pregação tal, no lugar tal, para você marchar. Antes de eu acabar de completar, quando eu disse a palavra marchar, ele disse para mim assim: é de Deus. O Senhor não vai te dar nada enquanto você estiver na inércia, enquanto você estiver parado. A nossa tendência frente ao sofrimento é uma reação normal, psicologicamente normal, é pararmos, entristecermos. Eu já orei. Você ora um dia, ora dois, uma semana passa, um mês passa, isso, o seu gás vai acabando. Mas me desculpa, o Senhor só vai te dar, só vai realizar o milagre enquanto você estiver marchando. E o Senhor disse para ele: o que você tem nas mãos hoje? Uma porta aberta, uma portinha aberta. Quem abriu na época? Deus. Trabalhe nela, se agarre a ela, porque enquanto você estiver trabalhando e se agarrando a isso daí, é nesse movimento que Deus vai te dar mais coisas. E tem se cumprido, queridos. A grande porta de Deus, se é o que nós podemos, nós chamarmos de porta de Deus. A grande, desculpa, porque é porta de Deus, mas quem somos nós para conceituarmos grande e pequeno frente a um Deus do bom e do ótimo? Ela vai chegar para você. Mas você tem que marchar. Você tem que estar em movimento. E nessa hora, Moisés para. Todo mundo conhece a passagem do Mar Vermelho. Todo mundo. Eu hoje estou parando pelo Espírito, não por mim, nas entrelinhas. Porque as entrelinhas mostram reações comuns, minhas e suas, como a do povo de Israel. E mostram milagres de Deus. Promessa de Deus. Quando Moisés fez o que você faz, o que eu faço, que é quem busca o Senhor, para frente ao perigo. Primeiro tem medo, reclama, mas depois começa a orar. O Senhor repreende de novo e diz: não é hora de orar, porque clamas a mim, marche.
eu não vou abandonar você. Mas marche, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem no meio do mar. Deus está te pedindo para marchar. Eu sei que o coração está entristecido, eu sei que as forças estão sendo minadas, mas você precisa marchar, porque Deus vai te dar a vitória e abrir o mar com você em movimento. Eu creio que quando eles pisaram nas águas, o mar ainda estava fechado. Moisés não estendeu o bordão de longe, e como nos filmes, disse abra o mar, ele teve que tocar na água. Se ele teve que tocar, ele já estava na ação de pisar no mar. Isso que é o delicado da palavra. Não era como uma varinha de condão, o bordão de Moisés, que apontou para o lado e disse, faça isso. Ressuscita, eu ressuscito Lázaro, mas tirem a pedra. Tudo bem, cego, eu faço isso. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então, primeiro você tem que responder. Sempre antes de qualquer milagre. Teve uma vez que o Senhor deu uma cuspidinha no chão, pegou aquela lama e passou no olho do cego. E Deus é Deus que pode fazer tudo sem a gente precisar fazer nada. Mas não é assim que Ele age. Nós cristãos queremos isso. Em mais de 15 anos de evangelho, eu ainda me pego querendo ver o meu Deus como um super-herói que vai fazer tudo sozinho. Que vai dar testemunho de mim, que vai me defender do maligno como um super-herói. Ele vai te defender do maligno, Ele vai te dar a vitória, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai cuidar de você. Mas Ele vai, principalmente com tudo isso, fazer de você uma pessoa muito melhor, muito mais forte. Ele vai forjar no teu caráter um DNA de Jesus. E é isso que importa para nós. Ele quer falar com você e já está falando. É sobre isso. Fica ligado. Eu sei que o Senhor irá abrir o mar em nosso favor. Aleluia. Meus olhos não conseguem enxergar. A solução parece estar longe de mim. Estou cercado por lamento, medo e aflição. Tenho a sensação que não vou conseguir. Ainda há uma esperança, pois tenho Deus ao meu favor. Embora eu não tenha forças, sei que Ele cuida de mim. Sei que Deus irá
Ele é Deus e Ele vai fazer. É nessa hora que Deus repreende a inércia do povo. O problema, às vezes, é tão grande que ficamos paralisados, eu já disse, sem ação, inertes. E nessa hora, Deus nos dá um chacoalho, sabe? Um tratamento de choque, como Ele está dizendo hoje. Ei, o que você está fazendo aí parado? Às vezes você está indo até para a igreja, está buscando o Senhor, mas está inerte, está acomodado. Inércia, vocês estudaram isso, vocês sabem. Eminência de movimento, mas você ainda está parado. Você até quer. Não, eu estou esperando, mas eu quero agir. Eu tenho certeza que Moisés queria libertar, ver cumprida a libertação do povo do Egito. Mas quanta coisa foi preciso ser feita. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Saia da inércia na prática da oração. Saia da inércia na prática da leitura bíblica. Saia da inércia na prática do bem. Saia da inércia da paralisia. Saia, participe, caminhe, creia, trabalhe para o Senhor com amor. Quer ver? Eu vou citar uns exemplos. Um exemplo de um homem que não ficou paralisado diante da situação. Jó. Diante da notícia de que todos os seus bens tinham se acabado, de que seus filhos tinham morrido, Jó tomou uma atitude. Não ficou paralisado. Queridos, seria até compreensível se um homem natural, ao passar por tamanha adversidade, se ele resolvesse desistir de viver. Passar a ser dominado pela depressão, medo, sentimento de fracasso, dor interminável. Gente, seria completamente entendível. Mas aí eu vou dizer uma coisa que eu já disse, eu vou repetir. O crente deixou de ser natural no momento que entregou a vida a Jesus. Ele passa a ser espiritual. E aí a tua reação não pode ser mais a reação que você tomaria no passado. A reação natural nós conhecemos bem. Mas a reação espiritual é a que eu digo hoje. E Jó nos ensina. Devemos nos levantar e agir. Levantar significa se colocar num plano mais elevado. Erguer-se. Ponha-se de pé, saia da situação que você está e vai para um plano mais alto, como a águia faz na tempestade. Ficar no ostracismo, sem perspectiva, não é solução. É exatamente isso que devemos fazer no meio às lutas da vida, agir, tomar uma atitude, mudar de posição, levantar-se. Qual é a reação natural? Parar, ficar com medo, entristecer, chorar. Essa é a reação natural. Você pode tê-la por um dia, amém? Fora isso, você tem que caminhar, você tem que lutar. Mas eu já estou fazendo isso. Não, se você está fazendo e ainda está triste, tem que fazer mais. Mais. Foi isso que Deus fez e é isso que Ele ensina hoje. Quem sabe a situação que você está passando está trazendo muita dor para você. Se Ele disser, Sandra, não é fácil, eu creio, querido. Vocês pensam que eu não passo isso, não? Mas levanta-se, resolva viver, porque o sol ainda está nascendo e brilhando lá fora. Jó se levantou para cair aos pés do Senhor. E é isso que você deve fazer. Levanta-se. Você precisa decidir se levantar. Nós não vamos ficar prostrados, Senhor. Ele pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível.
nisto vou acreditar. Se você acredita nisso, amém. Mas tem que estar em movimento. Guarde isso. Tem que estar em movimento. E você pode pensar, mas eu nem tenho um trabalho para ir, mas você tem alguma tarefa para fazer. Desempenhe essa tarefa. É proibido ficar parado. Marche, marche, porque clamas a mim. Marche. Eu sei que o vento vai soprar, vou romper em pé o teu nome adorar. Eu vou me levantar, não vou ficar prostrado, não. Decida não ficar prostrado. Serei, só a Cristo servirei, fui gerado pra ser mais que vencedor. Eu vou me levantar, não vou ficar prostrado, não. Hoje nunca mais serei, só a Cristo servirei, gerado pra ser mais que vencedor. Você acredita nisso? Você é mais que vencedor. Aleluia! És o Deus incomparável, outro igual a ti não há. Quando o dia mal chegar, eu sei que o vento vai soprar, vou romper em pé e o teu nome adorar. Eu vou me levantar, não vou ficar prostrado, não. Hoje nunca mais serei, só a Cristo servirei, fui gerado pra ser mais que vencedor. Eu vou me levantar, não vou ficar prostrado, não. Hoje nunca mais serei, só a Cristo servirei, fui gerado pra ser mais que vencedor. Eu vou me levantar, Decida por isso nessa manhã. não vou ficar prostrado, não. Hoje nunca mais serei, só a Cristo servirei, gerado pra ser mais que vencedor. Hoje nunca mais serei, só a Cristo servirei, Fui gerado para ser mais que vencedor. Às vezes a gente se esquece disso no meio das dificuldades. Essa semana eu comecei a ler um livro fomos gerados pra ser e mais se vocês quiserem depois eu dou o nome, é Pensamentos Poderosos da Joyce Meyer. Eu acho que você pode encomendar isso, tá? E encomendar esse livro. E nas primeiras páginas ela dizia: você precisa tomar uma atitude. Para que haja mudança e você tenha pensamentos poderosos, de acordo com tudo que Deus tem para você, você precisa tomar uma atitude. E é incrível que o fato de você decidir alguma coisa não quer dizer que você vai tomar uma atitude. Você pode decidir que vai começar uma dieta na segunda-feira, mas comer do mesmo jeito.
Você pode decidir, como eu tantas vezes, fazer ginástica pelo menos 3 vezes por semana, olhar para a esteira, ela olha para você e você não faz. O problema é você desafiar a si mesmo e tomar a atitude de decidir e cumprir. Ai, eu quero ser íntima de Deus. Não, eu decido ser íntima de Deus. E para eu ser íntima de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou buscar muito mais, eu vou orar muito mais, eu vou ler a palavra muito mais. Tudo tem ação. E eu sei que não é fácil fazer alguma coisa nos momentos em que a gente está esperando, mas não é assim que Deus age. Eu ouvi isso de um servo de Deus, por coincidência, quando ele pregava alguma coisa parecida com, pelo menos esse trecho, não era essa revelação, mas era esse trecho. E ele disse o seguinte: sabe o que o Espírito Santo me diz quando uma pessoa entrega para Deus? Ela entrega e fala assim: toma, Deus, eu entrego para o Senhor. Ou seja, cansei de lutar, toma, eu entrego. O Senhor quer que você entregue para Ele, mas o Senhor quer que você entregue para o Senhor. Olha, eu estou te entregando essa situação, mas Ele quer que você regue essa situação com oração, com lágrimas. Ele não quer que você simplesmente largue com Ele, pronto, acabou. Ele quer que você peleje pela situação. Essa é a tua parte. E infelizmente é isso que tem acontecido na vida de toda a igreja do Senhor. Porque quem para, fica fraco. Quem para, reclama. Eu estava vendo um dos pedidos de oração. E eu sei que existem muitos de nós, eu tenho 3 filhos, um é diferente do outro. Um tem mais defesa, o outro frente a uma situação. Ainda ontem eu conversava isso com um dos meus filhos. Tem um que luta mais, que tem mais garra, alguns chamam isso de QE. O outro, quando encontra um problema, ele se entristece e dá uma murchada. Não é porque ele é pior do que o outro, porque ele é menos inteligente. Não é nada disso. Temperamento, queridos. O temperamento de uns é mais forte, de outros é mais, sabe, somatiza. A vida inteira eu somatizava tudo. Eu somatizava o problema com dor de cabeça, eu passava mal. As minhas TPMs eram desde quando isso começou a acontecer, era um parto. Eu adoecia, porque eu era mole? Não, era o meu jeito, o meu temperamento. Se eu tinha uma prova, eu ficava nervosa, eu dormia mal. Acontece que eu não posso dar asa para isso a vida toda, porque senão, queridos, nas primeiras horas, as primeiras dificuldades, eu não aguentava, eu desmontava. E se tem uma coisa que Deus tem tratado no meu caráter, é isso. Não pode desmontar. Podem ter certeza, todas as vezes que a provação vem, eu desmonto. A primeira reação minha foi a que eu reproduzi a minha vida inteira. Eu somatizo, eu tenho dor de cabeça, eu como, tenho vontade de vomitar. Olha, são reações. Desculpa, Lúcia. Mas tem hora, e eu não estou dizendo que essas reações não são verdadeiras. Claro, você somatizou. Claro que o coração vai bater mais rápido. Claro que você vai ficar preocupado, a sua pressão vai subir. Ninguém está falando para você não tomar um remédio de pressão, para você não fazer um tratamento. Claro, você somatizou. Mas até quando nós vamos permitir que a carne domine sobre a área das emoções? Ou que a área das emoções domine sobre a área espiritual e traga consequências para a carne? A sequência é essa. Quantos que têm algum vício e decidem e tomam atitude: a partir de amanhã eu não faço isso, e tem força para cumprir? Quantos decidem fazer e não conseguem? Não estou falando mal de ninguém, somos diferentes, queridos. Mas tem uma coisa que em nós ou para nós é igual: a revelação de Deus. Para o que é forte e para o que é fraco. Ai, mas eu sou fraco. Mas eu tenho que saber que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Não importa como eu sou, o Senhor
quer me moldar. Eu sou diferente da Kátia, que é diferente da Célia, que é diferente da Lúcia, mas nós temos uma coisa igual: o sangue de Jesus corre nas nossas veias. O DNA que Deus quer produzir em nós é, quando nada, algumas características semelhantes às do Filho, e que Ele produziu em alguns líderes que quiseram e se submeteram. Marche. O que você tem na mão hoje? Eu só tenho isso. Seja hoje feliz com isso, mas não fica assim: eu sou feliz com a vida que eu tenho hoje. Ninguém está pedindo essa resignação barata e medíocre. Não. Mas é o Senhor, isso é o que eu tenho. A oração é essa: Senhor, é isso que eu tenho. É o resto da farinha, é o resto da força, é o resto do dinheiro. E eu sei que na tua mão, essa resto de força se transforma em força ativa. Esse resto de farinha, o Senhor multiplica, 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 e eu não passo fome. É com ação. Eu não sei quem ensinou que não era com ação. Mas não é, queridos. É com ação. Igual essa palavra, existem muitas outras na Bíblia. Muitas outras. Mexa-se, povo de Deus. Saia da inércia. Eu sei que não é fácil, queridos. Toda palavra que chega aqui, eu repito, tem que passar por mim. Eu não iria nem conseguir uma entonação dessa se eu fosse uma pessoa que tivesse tudo caindo do céu. Eu jamais conseguiria pregar a palavra. Ontem eu disse isso para o meu filho. Ele falava: não, você é forte. Não, senhor, é você que pensa. Você que pensa que eu sou forte. Eu tive que ser e aprendi pela misericórdia do Altíssimo a mexer, porque eu tinha vocês. Eu já tinha vocês. E aí você precisa lutar. Várias vezes, não foram uma, nem duas, nem três que eu pensei em desistir. Várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três que eu chorei. Várias vezes. Várias vezes eu tive que me aquietar, gritar: Sandra. Há pouco tempo, a última vez que eu fui reclamar com uma pessoa muito espiritual, amiga minha, pastora, e eu disse para ela: vai ter que ser sempre assim. Quanto tempo eu estou na presença de Deus, pedindo para Deus estabilizar os meus tempos. E eu ouvi e falei assim: olha, Sandra, eu acho que é melhor assim mesmo. Serva do Deus Altíssimo, que conhece a palavra a fundo. Eu acho melhor você pedir a Deus um alívio, que nada mais é do que a misericórdia de Deus que Ele dá, e pedir a Deus que te fortaleça, Sandra, porque cada vez que isso acontece, você fica tão dependente dEle, e Ele quer de você uma vida de dependência. Vocês acham que foi fácil ouvir? Eu estou chamada para uma oração hoje, fazer uma oração por uma pessoa, talvez um aconselhamento. Você acha que é fácil falar o que eu tenho que falar? Ou que é mais fácil passar a mão na cabeça e dizer: fique tranquila, Deus vai fazer. Eu vou ter que dizer: fica tranquila, tenha fé, Deus vai fazer, mas você precisa agir. O que você tem na mão? Tudo bem, eu multiplico, eu alimento essa multidão. Acha comida para mim. Mestre, você está doido? Tem uma multidão de gente faminta aqui. Você esqueceu da crise que Israel está passando? Procure, Felipe. Ah, tem um menininho aqui que tem tantos pães, tantos peixinhos. Então traga para mim. É muito mais fácil um colo. Deus vai te dar colo, mas não vai te deixar deitado no colo o tempo todo, não. Porque você vai ter que marchar. Você vai ter que agir. Amém? Aleluia. É duro, mas é verdade. E é assim que Deus vai fazendo em nós o DNA do Senhor. Quando no meio das dificuldades esperamos que Deus faça tudo, inclusive a nossa parte, isso vai dar errado. Existe uma parte que é para mim e para você. Sempre há uma solução. Mas sempre há uma parte que cabe a nós. Eu acho que aquele ditado esquisito que saiu, na Bíblia está escrito: ajuda-te que eu te ajudarei. Isso não está escrito na Bíblia.
Ninguém falou ajuda-te que eu te ajudarei. Mas na Bíblia está dizendo, você tem que agir para que eu opere o milagre. Esforça-te e tenha bom ânimo. Isso tem na Bíblia. Muito bem, obrigada, Nilson. Mas não ajuda-te que eu te ajudarei. Como é que eu vou ajudar Deus? Como que eu vou ajudar Deus? Esforça-te. Você é forte, filho amado. Está com um medo incrível. A covarde, Deus fala. Ô Gideão, homem muito corajoso. É você que eu quero para vencer o exército dos filisteus. E assim vai, queridos. Vamos mais, vamos mais. Diga ao povo que marche, disse Deus. Eu vou abrir o mar. Mas você tem que marchar. Assim como a igreja. Povo de Deus, eu faço milagre, igreja. Mas vocês têm que agir. Deus pede ação. Deus pede atitude. Deus pede envolvimento. Deus pede participação. Deus pede coragem, fé, pede consagração. Ei, você está fazendo a tua parte? Deus certamente está e vai fazer a parte dele, que é o milagre. Lançar a pedra com a funda foi a parte de Davi. Derrubar o gigante é a parte de Deus. Rodear as muralhas de Jericó é coisa que Josué tem que fazer com o povo. Mas derrubar as muralhas, isso é com Deus. Desafiar os profetas de Baal é a parte de Elias. Mandar fogo do céu é a parte de Deus. Orar 3 vezes no mesmo dia, debaixo das ameaças de um leão, é a parte de Daniel. Fechar a boca do leão é a parte de Deus. Gritar por misericórdia no caminho de Jericó é o que o cego fez. Ter a visão restaurada é a parte de Deus. Rastejar no meio a uma multidão para colocar a mão em Jesus é a ação da mulher do fluxo de sangue. Hemorragia estancada é a parte de Deus. Cada coisa que eu leio, cada coisa dessas, eu me arrepio, porque é absolutamente do Espírito Santo. Buscar poder é a tua parte. Te usar com glória e com unção é a parte de Deus. Orar de madrugada é a sua parte. Mandar vitória para a sua vida é a parte de Deus. Aceitar Jesus como Senhor da tua vida é a tua parte. Entrada garantida lá no céu é a parte de Deus. Ei, faça a tua parte. Não é ajuda-te que eu te ajudarei, é faça a tua parte. Haja. Porque Deus certamente vai fazer a dele. Quem contou para você que Deus vai fazer tudo, está errado. Ele vai fazer. O difícil é com ele. O impossível é com ele. Aquilo que você não pode é com ele. O milagre é com ele. Mas a ação é sua. Quantas vezes eu conheci pessoas, Nilza, você também querendo o batismo com o Espírito Santo. Eu não era batizado. Por quê? Você vai ser batizado. Você vai pregar a palavra, não consigo. Você vai fazer o quê? Você vai então cantar no ministério? Eu não consigo. Você vai trabalhar no ministério? Não quero não, eu quero ter... Para que eu vou te batizar? Batismo é revestimento de poder, capacitação para trabalho. Deus não vai te encher para você ficar escondidinho. Ai não, eu só quero isso. Isso é pro ego, queridos. Isso é pro ego. Ser cheio do poder para ficar escondidinho é pro ego. Deus não dá asa pro meu ego, nem pro teu, queridos. Deus quer ter intimidade conosco. Ele quer usar você. Ele quer te deixar mais forte depois disso que você está passando. Depois disso que você está passando, você vai ter muito mais confiança nele. Faça a tua parte. Deus vai fazer a parte dele. Porque clamas a mim. Diga ao povo que marche. Vai, essa é a tua parte.
não vai fazer o que você pode fazer. Ele só trabalha se você não desistir. Quem é fraco e desanima, Presta atenção nesse louvor. Ele não vai fazer a parte que é tua. Ouça e receba do Espírito Santo essa palavra. é um grande exemplo pra você observar. Ele desceu um riacho, foi as pedras apanhar. Deus podia ter matado o gigante com o olhar, mas mostrou que o servo dele tem que trabalhar. Ele ressuscita, mas tem que tirar a pedra que impede o morto de voltar. Ele derruba a muralha se você não achar. Ele abre o mar, mas tu tens que tocar. Ele cura, mas precisas confiar. Ele fecha a boca do leão, mas você tem que orar. Faça não como Davi, busque a pedra da unção. Lute confiante, creia que a vitória está chegando em suas mãos. Toque na veste do mestre, que virtude vai sair. Ele te dá a vitória, irmão, já pode prosseguir. Ele ressuscita, mas tem que tirar a pedra que impede o morto de voltar. Ele derruba a muralha se você marchar. Ele vai derrubar a muralha, mas você tem que marchar. Ele cura, mas precisas confiar. Ele fecha a boca do leão, mas você tem que orar. Faça não como Davi, busque a pedra da unção. Procure a pedra para matar o gigante. Vitória está chegando em Deus tinha poder para gritar: gigante morre. Mas e a fé de Davi? que virtude Isso, essa era a parte de Davi. ele te dá a vitória, irmão, já pode prosseguir. Faça não como Davi, busque a pedra da unção. Lute confiante, creia que a vitória está chegando em suas mãos. Toque na veste do mestre, que virtude vai sair. Ele te dá a vitória, irmão, já pode prosseguir. Ele te dá a vitória. Ele te dá vitória, irmão. Prossiga. Aleluia, glória a Deus. Lindo, 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 lindo. Ele podia ter matado o gigante. Ele podia fazer tudo, tudo. E a gente ficar de braço cruzado. Mas é assim que a gente educa um filho, né? Dá tudo pra ele. Ele não precisa estudar. Ele não precisa fazer nada, 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 nada. E você vai criar. Não precisa trabalhar, não precisa estudar, né? Não precisa pensar. Você dá tudo pra ele. Faz tudo, porque você vai estar criando um filho maravilhoso. Não, queridos, não é assim. Não é assim. Deus orienta e te capacita. Deus usa você com o que você tem nas suas mãos. Você tem que ter alguma coisa nas suas mãos. Quando aquela mulher falou para Elias, que era o profeta de Deus, homem cheio de unção, que ela estava devendo muito, o Elias falou assim: o que você tem aí? Eu não tenho mais nada na minha casa, mais nada. Eles vão levar meu filho como escravo, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Você tem vasilha? Tenho. Aí ela trouxe todas as vasilhas que ela tinha. Presta atenção. Aí ele falou assim: só essas? Manda pegar mais. E ela colocou tudo. E ficou escorrendo óleo, enchendo todas as vasilhas. Não parou de encher enquanto a vasilha não acabou. Mas tinha que ter vasilha. Tinha que ter vasilha. A gente tem que ter sempre alguma coisa nas nossas mãos.
para que Deus haja através daquilo. Moisés, que tem nas mãos? Moisés tinha um cajado e tinha que tocar, porque ele tinha que fazer o movimento. A mulher do fluxo de sangue tinha nas mãos, né, o desejo de tocar, e tocou. Agora tem uma coisa, queridos, sempre alguém vai ter alguma coisa e vai agir de alguma forma, e muitos não agiram de forma certa. Judas, por exemplo, tinha nas mãos 30 moedas, foi o preço da sua traição. Pilatos tinha uma toalha e ele enxugou as mãos, né? Lavou e enxugou, se omitiu. Os soldados romanos também tinham nas mãos pregos para pregar Jesus. Já a Maria Madalena achou um vaso de alabastro e preferiu lavar os pés de Jesus e enxugar com seu cabelo. O jovem, no meio da multidão, também tinha alguma coisa, 5 pães e 2 peixinhos. E isso foi alimento de uma multidão. A mulher do fluxo de sangue tinha fé e por isso ela tocou na orla do manto do Senhor. Nós cremos no Senhor. Trazemos nas nossas mãos fé ou incredulidade, obediência ou rebeldia, compaixão ou indiferença. Nossa mão direita tem visto o que a esquerda está fazendo. Seja como for, queridos, tomemos o exemplo de Jesus. Mãos que curavam cego, paralíticos, leprosos. Mãos que profetizavam vitória. Mãos que servem. Mãos que se dão. Mãos que escorreram muito sangue para que hoje o Evangelho chegasse até você com poder, com ousadia e trouxesse para a tua vida salvação. Deus, queridos, tem dado para mim e para você força. Deus tem realizado o milagre. A diferença que o mundo não entende entre um que crê e o que não crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus que nos reconcilia. A diferença é a força que vem dessas pessoas, mesmo no meio ao impossível. A diferença é como a gente age. É como eu agia antes do Senhor e depois do Senhor. E hoje, Ele te pede para marchar. Ele pergunta o que você tem nas mãos para que Ele opere o milagre. Porque quem está de mão vazia e deitado não tem boa perspectiva. E é por isso que entra em depressão. A depressão bate na minha porta sim, e bate na sua sim. E eu diria que pelo menos em cada vida ele bate na porta toda semana. É você que tem que fechar a porta na cara dela, com o que você tem na mão. Bíblia, fé, louvor, exercício. Algum trabalho, às vezes não é o que você queria. Às vezes você não tem paciente para atender, mas Deus vai falar, não fica parado, aproveita seu tempo, leia, trabalhe, faça alguma coisa. Às vezes você não tem o trabalho que você está esperando, Deus vai trazer. Mas enquanto isso, não fique parado. Levante-se, erga-se, marche. O que é que você tem na tua mão? Vassoura? Martelo? Escova, caneta, instrumento, louve, dinheiro, não sei. Entregue a Deus, mas marche, haja. Porque Deus não falha. E nesta manhã, Ele repreende a inércia, a nossa inércia. E pede ação. Sempre tem alguma coisa que cabe a você. Então, agarre-se a isso e viva, porque Deus certamente vai fazer a parte dele, que é te orientar, capacitar, fazer o milagre. Essa é a parte dele, é a parte mais difícil, mas ele é fiel. Então, marchemos, pregando, testemunhando, ensinando, amando, servindo, crendo
agindo em nome de Jesus. Enfrentando a dor. Enfrentando a dor. Olha a ação. Esse seja o meu fim. Eu vou fazer alguma coisa. Minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei. Você crê que Ele vai te socorrer? Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim Quero que você cante isso. Deus me guiará. não importa o que eu veja, não importa o que eu sinta, não dá asa aos seus sentimentos. Obedeça o Senhor, leia a palavra e haja, porque você firmou a tua fé em quem não falha. Meu Cristo, meu Deus, em nome de Cristo eu ergo a minha voz. É no nome de Jesus que eu entro no Santo dos Santos para orar por todos os seus filhos e filhas aqui representados. Às vezes o dia nem amanheceu bem. Existem muitos casos de enfermidade. Existem casos em que o sofrimento tem feito com que o corpo não acompanhe tudo e descompense, e a pressão aumente e a dor no coração venha. Querido, é em nome de Jesus que eu clamo ao Senhor. Nós falamos de marchar, nós falamos de ação e nós falamos do teu milagre. Eu ergo a minha voz, apresento diante do Senhor essas vidas aqui representadas e clamo para que o teu socorro venha sobre a vida de cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Porque quando eu oro em nome de Jesus ao Senhor, eu estou certa de que o Senhor não falhará na vida de nenhum deles. Com base nessa certeza que eu oro, Pai, pela vida do Felipe, pedindo que o Senhor, tão logo ele, Senhor, esteja acordado, o Senhor renove as forças dele a cada manhã, Pai, no nome de Jesus, para que ele marche e vence para a glória do teu nome, alcance as tuas promessas, no nome de Jesus, Pai. É com essa certeza, Pai, que eu oro e profetizo um sábado de bênçãos para todos nós. É nessa certeza, querido, que eu oro agradecida, no nome de Jesus, Pai. Amém. Pode até acontecer, mas você tem que ter a certeza que marchando, agindo, Deus não vai falhar. É com essa certeza que eu me despeço para vocês, desejando um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Beijo grande, queridos. Até sábado que vem. Em nome do amado, em nome do Mestre, do Deus de poder, que nunca falha. Obrigada a todos. Beijo grande. Até sábado que vem. Aceitar que